Boa noite, está começando o Ninter Informa. São 6h36 e os termômetros marcam 9 graus. Eu sou Arthur Neves e nesta edição você vai ouvir: hoje o Ninter Informa vai entrar no universo dos livros e escritores. Entenda como funciona os sebos online. Você vai saber quais as dificuldades enfrentadas pelos autores nacionais. E o público leitor de livros digitais aumentou, mas a venda de e-books, suporte para os e-books caiu. Entenda o porquê. Ainda, nossa agenda cultural, notícias do dia e esporte. O Ninter Informa está começando. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, Rádio Web Uninter, e interaja conosco ao vivo. Ter um livro bem escrito é muito bom, porém a questão financeira é uma das barreiras que leitores e autores precisam superar. Atualmente, a cada lugar que vamos, nos deparamos com alguém lendo um livro. Apesar da crise e do advento das plataformas online de leitura, no ano passado, o setor editorial vendeu quase 400 milhões de exemplares, de acordo com a pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O meio digital vem ajudando os escritores a divulgar os seus trabalhos. Maria Júlia, formada em administração e leitora de alguns livros da plataforma Wattpad, conhece casos em que o meio digital impulsionou a fama de autores. Eu acredito que o Wattpad é uma plataforma muito boa para dar visibilidade para os autores. Ela tem suas dificuldades, né? Os autores têm que escrever no aplicativo, não podem passar um arquivo de um computador, por exemplo. Mas com certeza dá visibilidade, porque você pode ir escrevendo e as pessoas já vão lendo enquanto o livro está se encaminhando. Então, você tem essa interação com os leitores para decidir rumos da história, por exemplo. Você já vai recebendo esse feedback ao longo do que escreve. Então, acho que isso dá bastante visibilidade. A escritora independente Cacá Adriane também iniciou a sua carreira através do meio digital. Com a depressão, eu comecei a ler, basicamente, um livro por noite. E nessa de ficar lendo um monte de coisa, eu acabei ganhando a saga do Crepúsculo. Li a saga, como o meu personagem preferido era o Jacob, e eu não gostei muito do final que deram para ele. Eu decidi, na época, escrever aquelas famosas fanfics. Porém, a venda de livros impressos, comparado aos outros anos, teve uma queda de quase 6%, segundo a pesquisa demandada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e Câmara Brasileira do Livro. A questão financeira é o que mais pesa para os escritores, além do lado negro da internet, a pirataria. É muito difícil hoje uma editora no Brasil não cobrar dos seus autores. Outra dificuldade que a gente tem é uma faca de dois gumes, que na verdade é a internet. Ajuda muito a divulgar o trabalho, a gente chegar aos leitores, aos blogueiros, mas ao mesmo tempo tem pirataria dos PDFs dos livros. Quem que vai comprar um livro se ele já está na internet de graça? Em meio à crise em que o país está passando, as dificuldades ficam mais maçantes. É necessário planejamento, paciência e muitas ideias para contornar os obstáculos postos em frente ao mundo literário. Repórter Jennifer Jesus para o Ninter Informa. Sites de busca e compra têm alavancado a procura por livros em sebos pela internet. A facilidade de encontrar uma obra específica sem sair de casa movimenta a venda online. Os sites de busca reúnem sebos por todo o país e transformou a tradicional forma de adquirir produtos. Isso possibilita ao consumidor uma maior oportunidade de encontrar um produto específico com um preço justo. A vendedora do Sebo Líder há 5 anos, Janaína Santos, diz que houve um visível aumento de vendas, tanto na loja física quanto na online, e ressalta a vantagem que enxerga nesse processo de busca mais específica.
Com a crise, ocorreu o inverso do que aconteceu com o restante do comércio. As pessoas migraram das livrarias para os sebos, por ser uma opção mais barata, já que os livros estão todos em bom estado. Eu acho bem válido o uso dos sites, porque eles ajudam o estudante e o público em geral a encontrar algo que seja mais específico ou que está muito longe de casa. E aí nem precisa sair para comprar um livro. Sites como Sebos Online, Estante Virtual e Livronauta trazem aos consumidores diversas opções por todos os cantos do país. Por mais assustador que o avanço tecnológico possa parecer, esse tipo de ferramenta pode facilitar a vida dos vendedores e consumidores. A consumidora Juliana Greenberg, que reside na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, relata que não foi fácil iniciar o uso dos sites de compra. Eu utilizo mais o sebo físico, né? Eu fui criada nessa cultura de reutilização de livros e tal. E o sebo online, eu acho que tu fica um pouco na dúvida, sabe, de comprar. Porque, assim, não a questão do pagamento, mas a questão do envio. Será que vão te mandar mesmo? Eu acho que existe essa questão de credibilidade. Dentre os consumidores que ainda não utilizam os sites, temos os amantes de livros, que preferem as prateleiras e manusear livros. E, ainda, os que não confiam na compra online. Juliane conta a paixão que sente por livros. Ela acredita, então, que existe um lado bom em sebos. Então, eu compro mais em sebo porque eu curto livro antigo, às vezes alguma editora específica que publicou determinado livro, às vezes é por uma questão de hábito mesmo. Por exemplo, tem livros que eu acompanho desde quando eu era criança e eu me lembro de ter lido naquele formato daquela editora. Então, imagina, 20 anos atrás, né? Eu não vou encontrar numa livraria. Muitos destes sites de busca propõem uma parceria aos sebos, divulgando seu acervo, proporcionando a venda online. É o que acontece com o Sebo Líder, que, segundo Janaína, não vê como ameaça as inovações online. Elas proporcionam ao consumidor um maior contato com a leitura e o conhecimento. Eu enxergo isso como um progresso na acessibilidade dos livros. Toda forma de conhecimento é válida, eu não considero uma ameaça, e sim um complemento à cultura. Mas será que a venda de suportes para livros online está em alta? É o que nos conta a repórter Priscila Michele. Uma pesquisa mostra um aumento de 6 pontos percentuais no número de leitores no Brasil entre 2011 a 2015, segundo a divulgação da Retratos da Leitura no Brasil. 34% já leram livros digitais e 38% gostam muito de e-books. No entanto, os livros físicos ainda mantêm o ranking em vendas com 6,89%, segundo a Nielsen. Para Itamar, dono da livraria Sebo Líder, isso não interfere em suas vendas. Então, não, a gente não tem sentido essa incomodação, não, tá tranquilo. Mas a maré não está tão boa para as empresas, fabricantes de aparelhos específicos para leitura digital. A venda do Kindle da Amazon vem caindo tanto que a rede britânica Waterstones abandonou em outubro as vendas do aparelho. É que o celular é atualmente o dispositivo de leitura mais utilizado. Caso de Márcio, fã de e-books. Eu adoro o e-book. Eu gosto bastante de ler, leio muitos livros. E depois que eu descobri esse Kindle, que a gente pode ler em qualquer lugar, a luz é boa, você pode ler à noite, levar seu livro para qualquer lugar, cabe na mochila. Eu acho que é um bom investimento. Até se alguém não tiver, acho que é uma coisa bacana de se ter. Na sequência, o computador como o mais buscado na hora da leitura digital. Na terceira posição vem o tablet. Em último, os leitores digitais. A pesquisa ainda mostra que, entre as formas de acesso, 88% afirmaram ter baixado gratuitamente na internet e 15% disseram ter pago o download. Livros de literatura como contos, romances ou poesias são os preferidos, com 47%, logo depois seguidos por livros técnicos para a formação profissional, com 33%. Entre aqueles que leem livros digitais, 91% são considerados leitores pelos critérios da pesquisa, ou seja, leram pelo menos um livro inteiro ou em partes nos 3 meses anteriores à pesquisa. O livro físico ainda é o queridinho de muitos. Maria não abandona as páginas de uma obra impressa.
Eu gosto no caso da leitura, em papel, porque eu já trabalho na área assim, de computador, então eu chego em casa muito tarde e eu gosto de levar o livro para a cama, inclusive para permitir que eu faça marcações nele. Priscila Michele para o Uninter Informa. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com o Uninter Informa especial sobre livros e autores. Voltamos com o Uninter Informa, eu sou Arthur Neves e quero mandar um abraço para o Antônio Diógenes, que direto do Ceará, um abraço para o estado do Ceará. Uma nova greve está marcada na capital paranaense na próxima semana. Quem tem mais informações é a repórter Fernanda Barbosa. Os servidores públicos de Curitiba já anunciaram que vão aderir à greve, marcada para esta segunda-feira, dia 12. O motivo é devido ao pacotaço do prefeito Rafael Greca, criado com a justificativa de reduzir custos e equilibrar as contas. Entre as propostas do prefeito da capital paranaense estão o congelamento de salários dos servidores municipais e planos de carreira, aumento de imposto e fim de isenção da taxa de lixo para as famílias mais pobres. Atingindo ainda mais de 30 mil servidores, a categoria também luta para o projeto não ser colocado em votação pelos vereadores. Os servidores regionais também devem aderir à greve. Arthur? A rotina nos deixa mal-humorados. Acabamos nos deixando levar pelo cansaço e pelo estresse. Esquecemos que nossas vidas não são uma sequência de fatos. A vida tem poesia e cada detalhe, seja ela bom ou ruim. Ouça agora a reflexão de Larissa Oliveira. A vida é cheia de surpresas, de momentos bons que ficam guardados em nossa memória. Nascemos como livros em branco, páginas e páginas que serão preenchidas por histórias boas e ruins, cômicas e trágicas, sãs e insanas. Deveríamos valorizar nossas amizades, valorizar o esforço das pessoas que nos amam. Acredite, os detalhes fazem a diferença. Não deixe sua vida ser uma sequência fria. Não deixe sua vida ser um álbum cheio de fotografias mortas, sem alma, sem sorrisos. Não deixe que sua vida se torne algo monótono, chato, rude, sem sal, sem sabor. Não se leve tão a sério. Não existe sentido na existência. Não existe. Isso é um tapa na cara.
Mas quando você perceber a importância da liberdade, não vai querer que o Deus destino te controle. E se o sentido não existe, invente-o. Brinque com as palavras, redecore as memórias, faça uma algazarra com suas crenças. Não se leve tão a sério. Mas leve a sério seus momentos de humanidade. Observe o mundo que o cerca. Esse mundo confuso e cheio de piadas sem graça. Observe as pessoas que passam por você, que sentam ao seu lado no ônibus, que correm apressadas para não serem devoradas por relógios. Não seja um zumbi. Não passe por aí olhando para o chão. Olhe para o céu. Veja um manto de nuvens e estrelas estendido sobre nossas cabeças. Não reclame da chuva nem do frio curitibano. Agradeça, pois você ainda sente. Guarde todas essas memórias, mas não deixe com que elas fiquem jogadas em um canto empoeirado do seu cérebro. A vida é cheia de surpresas, então não viva no piloto automático. Tome o controle de quem você é. Não se leve tão a sério. Apenas se sinta leve. Larissa Oliveira para Uninter Informa. Um recanto tranquilo, bem no centro do Largo da Ordem. Esse é um espaço dos amantes das letras de Curitiba. Um ponto de encontro para quem quer surfar as ondas da poesia. Assim é a Feira do Poeta, um espaço cultural para pensadores e escritores. Quando começou nos anos 1980, a feira produziu alguns livros artesanais, impressos em tipografia e montados pelos próprios autores. O poeta Luiz Carlos Brizola é um dos integrantes dessa história. Essa Feira do Poeta, ele nasceu lá no Parque São Lourenço. No Parque São Lourenço, daí ele veio para cá. Aqui ele teve alguns lugares aqui pelo centro da cidade, até que chegou um momento que fecharam ela. Depois de muitos anos, acho que 15 anos, nós conseguimos reabrir ela de novo. Entende? Agora hoje está fazendo outubro, agora vai fazer 3 anos, nós reabrimos ela, conseguimos reabrir. Antigamente essa função talvez seria até maior no meu pensar, né? Porque nós tínhamos a máquina, trabalhava com as máquinas, vinha bastante pessoas para... Agora hoje com a era do computador, realmente essas máquinas tiraram um pouquinho do foco da Feira do Poeta. Mas mesmo assim a gente ajuda os poetas, que se reúnem poetas para lançar livro, poetas para quem nunca lançou um livro, fazer reunião aqui para ver como é que fica o livro, quando é que sai um livro, aqui a gente dá toda essa estrutura para eles. Hoje o local hospeda o grupo Os Escritibas, que aos domingos se apresenta junto à feirinha do Largo da Ordem, no centro de Curitiba. Centenas de pessoas têm a oportunidade de conhecer esse trabalho que envolve literatura e muita... Que a Feira do Poeta não vende livro, tá? É o Escritiba que traz seus livros de casa, arma-se a barraca lá na frente, foi criado para isso. Agora, o ano passado, eu me lembro, que eu devo ter até marcado ali, foi vendido mais de R$2.000 de livros. Então, em quantidade, tem dia que você vende 20, 30 livros, tem dia que você vende 4, 5 livros, domingo, né? Só domingo que é vendido os livros aqui. Agora eu tenho os livros ali, se você quiser ali eu dou uma olhada e já se passa o dado bem correto mesmo. Esse encontro de escritores já faz parte da cultura da capital paranaense. O poeta e ex-boiadeiro Simvalda Silveira Pinto entende a importância da feira que o ajudou muito desde os primeiros passos. Sou poeta, nascido, surgido na Feira do Poeta. Em 1996 eu lancei meu primeiro livro, Nos Rodeios da Vida, na 14ª Bienal Internacional do Livro. Livro este que nasceu aqui dentro da Feira do Poeta. Então eu agradeço muito à Feira do Poeta, aos meus amigos, meus parceiros, poetas e poetisas de Curitiba, que abriram os braços a me receber. Hoje eu estou na minha 3ª obra. Passei pelo Quem Tem Amor Tem Saudade, lançado em 2010, surgido também com o apoio da Feira do Poeta, Geraldo Magela, e hoje estou aqui com Forjando as Palavras, também na mesma sequência, apoiado pelos poetas de Curitiba.
Quem quiser conhecer a Feira do Poeta, é só chegar no Largo da Ordem nos dias de semana no horário comercial e aos domingos das 8 da manhã às 2 da tarde. Então, A agenda esportiva está cheia. Futebol, handebol, vôlei e automobilismo. A agenda esportiva está cheia. Futebol, handebol, vôlei, automobilismo são alguns esportes que têm competição nesse final de semana. Quem traz todos os detalhes é Patrícia Zé. As mulheres entram em campo no meio da semana para iniciar a segunda fase do Brasileiro Feminino de Futebol. A Ferroviária de Araraquara enfrenta o Corinthians. O Kinderman de Santa Catarina pega o Rio Preto. O Flamengo joga com o Iranduba de Manaus e Audax de Osasco e Santos fecham os jogos de ida. No futebol masculino, pela Série A, o Curitiba joga no domingo de manhã contra o Botafogo e o Atlético joga na parte da tarde contra o Santos. Na Série B, o Londrina enfrenta o Santa Cruz e o Paraná recebe o Guarani. No handebol, a seleção feminina joga o torneio Quatro Nações, em São Bernardo do Campo, nos 3 dias do final de semana. Começa o desafio contra o Chile, depois pega a República Dominicana e encerra com Portugal. Na terça-feira, as meninas jogam novamente com Portugal, dessa vez um amistoso. Quem também tem 3 compromissos nesse final de semana é a seleção masculina de vôlei, que joga a fase classificatória da Liga Mundial contra Canadá, Polônia e Bulgária. Para quem gosta de velocidade, nesse final de semana os carros da Fórmula 1 aceleram no Canadá. As motos entram na pista no Mundial de Motovelocidade em Barcelona e os caminhões pedem espaço em Campo Grande pela Copa Truck. Patrícia Zene, para o Uninter Informa. Você que gosta de livros e está sem opção para uma nova leitura, tem uma lista com os 10 melhores lançamentos de 2017. Entre eles, o livro que aborda a crise dos refugiados, Estranho à Nossa Porta, para quem tem um certo apreço por autobiografia, Rita Lee. E se você gosta de criar receitas brasileiras saborosas, não pode deixar de ler Bela Cozinha 3. Se você quer saber quais são os outros livros dessa lista, acesse o site www.zoom.com.br. E tem uma outra programação para este final de semana. Antecipando o Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade para ficar bem juntinhos, não? E a geada que está chegando neste sábado e deve permanecer até domingo. A mínima prevista é de 1 grau para este final de semana. Arthur? Obrigado, Aliana. E lembrando que, excepcionalmente, semana que vem não teremos o Uninter Informa devido ao feriado. A gente encerra por aqui. Eu sou Arthur Neves na apresentação, na produção Kevin Capobianco, Fernanda Barbosa, Larissa Oliveira e Aliana Machado. Trabalhos técnicos de Edson Wormes, orientação e supervisão, professora Silva Valim. Coordenação de curso de jornalismo, Guilherme Carvalho. Um ótimo fim de semana a você.